E a sua família? Como ela reage ou como ela age na sua vida? Por que a família é tão importante na nossa vida? A gente vai falar sobre isso sempre. Porque ainda que a gente tenha aí a Semana Nacional da Família ou o Dia da Família, família é de janeiro a janeiro. Seja bem-vinda, Thaís. Hoje nós vamos falar sobre então esse peso ou sobre esse movimento que a família exerce sobre nós. E de forma muito breve, eu vou fazer uma reflexão com você sobre a importância da família, principalmente essa reflexão nos dias de hoje, onde nós vemos o quê? Em alguns momentos, famílias tão líquidas, famílias se dissolvendo muito mais facilmente do que era antigamente. Então, Roberta, por que isso acontece? Qual é o papel hoje da família no meu desenvolvimento, no desenvolvimento das minhas competências? Será que tem tanta influência? Minha família realmente tem esse poder de influência hoje, onde a gente tem tanta informação e onde os pais às vezes estão tão conectados e às vezes estão desconectados. Seja bem-vinda, Sátira. Bom estar com você aqui. Oi, Mônica, Fátima, Thaís. Muito bom dia! E a gente começa refletindo sobre exatamente essas relações familiares. O que isso pode gerar no nosso desempenho enquanto pessoa, enquanto indivíduo, na nossa própria individuação e nos movimentos que nós fazemos. Isso vai variar nas relações que nós desempenhamos com cada membro da família. Então é muito importante que você entenda que ainda que a sua família, você não consiga identificar, será que a minha família ela é mais emaranhada ou ela é mais desligada? E o que é isso? Como é que eu identifico isso? As famílias, elas começam a construir fronteiras dentro de si, dentro dessas relações. E para que servem essas fronteiras e o que são essas fronteiras? Por que é tão importante você conhecer o seu tipo de família? Por que é tão importante? Porque às vezes a gente reza pelas nossas famílias, a gente luta pela união das nossas famílias e a gente às vezes não entende como que eu interajo com a minha família e como que essa família interage comigo. Então é muito importante que a gente entenda que a partir do momento que existe relação, existe um estabelecimento de fronteiras. E essas fronteiras são um conjunto de regras que nós estabelecemos nessas relações familiares. Por que é tão importante, Roberta, eu saber sobre essas fronteiras? Porque eu posso reproduzir, sim, essa mesma fronteira que eu estabeleço com meu pai, com a minha mãe, com meu irmão, eu posso repetir com outras pessoas com quem eu vou conviver. Isso significa que existem subsistemas na nossa família. Então eu tenho sim uma relação parental lá com meu pai e com a minha mãe, eu tenho uma relação fraternal, essa relação é estabelecida de uma forma às vezes diferente com o pai, com os irmãos, e o conjunto de regras que eu estabeleço de forma conjugal. Seja bem-vinda, Dai. Muito bom ter você aqui. E aí, quando eu desenvolvo esse tipo de relação lá com os meus pais ou com os meus irmãos, quando eu vou estabelecer uma relação conjugal, eu posso sim fazer esse movimento que é migrar esse mesmo tipo de padrão de fronteira. Ou se eu tive uma fronteira muito rígida, por exemplo, com meu pai ou com a minha família que eu vivi, eu posso estabelecer talvez um outro tipo de comportamento conjugal. Então, porque eu fui muito desligada ou me desligaram em algum tipo de fronteira da minha família, eu estabeleço então um apego muito grande em alguém ou em algum movimento. Isso pode ser estabelecido com o cônjuge, pode ser estabelecido com o filho. E essas relações, elas podem migrar e elas podem gerar o que a gente chama
na psicologia das relações familiares, e isso quem deixa bem claro pra gente, quem gostar de estudar essa área, quem quiser entender a importância que a família tem, o impacto que essas relações têm, o impacto que as fronteiras geram na nossa vida, vai estudar Minuchin. Eu vou deixar aqui nos dados, que é um estudioso que fala justamente a respeito dessas estruturas familiares. Então, será que a minha família, que eu vivi, que eu vivo, que eu me relaciono, lembrando que eu tenho lá a minha família nuclear, a família que eu constituí. Então, eu posso ter estabelecido fronteiras muito rígidas, aquelas que realmente geram barreiras, e então as pessoas se desligam, cada um cuida de si, cada um cuida da sua vida, as pessoas são muito autônomas, muito desligadas em muitos momentos. É como se ninguém se afetasse por nada de ninguém. Existem as fronteiras nítidas, aonde o conjunto de regras estabelece a possibilidade de você dizer sim e de você dizer não. Ou seja, você realmente ser quem você é, fazer parte desse conjunto de regras, sem necessariamente ser excluído ou ser preservado ou então ser invadido. Um outro tipo de fronteira que existe entre as famílias é a fronteira difusa, aonde as pessoas funcionam de uma forma muito emaranhada. Sabe aquelas famílias onde todo mundo dá pitaco em tudo, né? Todo mundo exerce um pouco de poder, um pouco de influência. E aí, então, essa fica uma reflexão para você de janeiro a janeiro, para que você possa, então, entender como que você influencia esse ambiente, qual é o seu movimento, se você participa de uma fronteira mais rígida com os pais e, de repente, difusa com o irmão, mais nítida ou mais rígida com algum dos seus pares. Roberta, eu posso estabelecer mais de uma fronteira? Sim, porque é o que nós chamamos de triangulação, aonde às vezes para eu baixar a minha angústia, então eu me emaranho ou eu me desligo, que é justamente para não ter contato com as minhas emoções mais profundas, aonde eu vou ter que ter um enfrentamento. Então aquilo, se eu vou ter um enfrentamento, lembra do mecanismo de luta ou de fuga? Então se eu começo a ficar ansiosa, e eu vou ter que enfrentar essa relação como é, ou porque eu tenho um pai ou uma mãe mais autoritário, um irmão que é mais assim ou mais diferente, ou um cônjuge que realmente se manifesta de forma autoritária na minha vida, ou participativa demais, ou então desligado demais, como se não é com ele. Todas essas relações, elas vão construindo o nosso eu ao longo do tempo. E por que é tão importante num processo de individuação a gente entender como essas relações se consolidaram? Porque quando a gente é criança, a gente recebe com muita força todos esses afetos dentro desse conjunto de regras. Então, se de forma muito rígida eu fui criado de forma muito autônoma e desligado, como eu vou ser conforme eu cresço nas minhas relações? E cada pessoa vai estabelecer um tipo de relação de acordo com os gatilhos internos que tem dentro de si, relacionados à sua memória, às suas memórias afetivas, se são memórias afetivas positivas ou se são negativas. É por esse motivo que quando a gente começa a se relacionar fora da família, ou com o cônjuge, ou nas relações de trabalho profissional, social, a gente tende a encontrar em algumas pessoas, em algumas figuras, e reproduzir, repetir, transferir alguns afetos dos quais nós adquirimos lá na nossa base familiar. Então fica aqui a reflexão para você. Tiveram alguns pedidos que me fizeram. Roberta, fala para nós, né, sobre essa relação familiar hoje.
o como que isso afeta nas nossas competências, porque às vezes a gente fica mais acomodado porque a gente tem uma família que acolhe mais, às vezes a gente tem que sobreviver numa selva de pedra porque tem uma família que realmente deixa a gente desligado, e que você que se vire, você que lide com os seus problemas, e o quanto cada uma dessas relações, elas podem ser funcional ou disfuncional. Então existe um vasto mundo para que nós continuemos esse diálogo e essa comunicação. Então, se você achou esse tema importante, diz para mim aqui para a gente continuar trabalhando esse tema. Eu quero saber se você, com essas poucas palavras aqui que eu deixei, essa breve reflexão sobre os nossos sistemas, as nossas relações e os tipos de famílias, ou seja, será que a minha família é mais emaranhada? Ela é mais desligada? Ou ela é uma família que realmente funciona no sentido de eu ter um diálogo entre o sim e o não? A gente sabe que é lá no berço familiar que a gente aprende a dizer sim e não. E colocar limites. E a pergunta que eu deixo para você refletir agora: você consegue realmente entender as fronteiras que existem nessa relação? Você com sua mãe, você com seu pai, tá lembrando agora de alguma relação sua? Você consegue visualizar com quem você tem uma relação mais rígida, ou seja, mais desligada, aonde você nem pergunta, a pessoa nem pergunta de você, o que você tá sentindo, o que você tá passando? Tá se lembrando de alguém com quem você é totalmente grudado, que você não toma uma decisão sem falar com essa pessoa influencia, impacta na sua vida, um não que ela fala, às vezes faz com que você freie toda a sua vida, ou um sim que ela fala faz com que você fique toda empolgada. Essa relação lembra você em algum momento da sua vida? Ou com a sua família de base, ou com a família que você constituiu? Você consegue perceber alguma reprodução dessa relação parental ou fraternal com o seu cônjuge? É tão importante essa relação, principalmente para você que é casal que trabalha junto, irmãos que trabalham junto, que são sócios. Olha, vamos ver aqui, minha filha não faz nada sem falar comigo e já é casada. Muito bem, reflita sobre esse ciclo de dependência que foi, ao mesmo tempo que gerado, consolidado. Percebe que existe uma valência aqui, né? Existe uma validade. A pessoa necessita de ajuda, eu dou ajuda. Ela necessita de ajuda, eu dou ajuda. Então ela tem uma dificuldade enorme depois para caminhar sozinha. Agora isso pode ser trabalhado. Como que eu, sabendo dessas relações, e se isso me incomoda ou se eu percebo algum prejuízo para minha filha ou até para mim, porque às vezes isso deixa a pessoa sobrecarregada. Vamos parar para pensar. Às vezes é um único filho, uma única filha. Mas quando é mais de um? E quando isso não se desliga nunca, e às vezes você está tendo um prejuízo, ou a pessoa está tendo um prejuízo na vida, que ela não consegue mais dar um passo sem você, e você se sente muito preso a essa pessoa, ao passo de às vezes deixar a sua vida de lado por ela, por não ter tempo para fazer suas coisas, por estar sempre acudindo. Isso acontece muito nas relações familiares, principalmente ligadas às questões maternais, né? Onde a mãe ela tem um vínculo bastante significativo em alguns momentos. E algumas mães também podem estabelecer um vínculo de desligamento. Então essa fronteira também significa que, entendendo esse tipo de funcionamento, eu vou entender também as minhas necessidades. Do que eu preciso? Será que eu sou mais apegada e eu preciso me sentir mais segura e por isso então eu sou tão emaranhada? E aí eu não tendo essa força, eu dou tanta resposta para que esse sistema se mantenha? Como eu posso rever e reformular um sistema assim? A gente não tem loja junto, mas sempre ensinei meus filhos a ser a ser independente. Mesmo assim,
eles gostam da minha opinião. Perfeito, não tem problema nenhum, Lena, eu tenho 2 filhos. Vão deixando os comentários de vocês aqui que a gente vai comentando. Isso acontece muito, até porque orientação, até que os nossos filhos desenvolvam caráter, até que os nossos filhos realmente desenvolvam um potencial individuado. A gente tem loja junto. Então vocês, olha, realmente a fronteira ela é bem difusa, ou seja, vocês estão bastante unidos. Isso pode gerar muitas coisas boas. Empresas familiares vivem muito isso. Empresas que os cônjuges trabalham junto ou que a família, tanto os pais quanto os filhos trabalham juntos, pode gerar uma força de trabalho muito poderosa. O que a gente tem que vigiar? O quanto essas fronteiras ajudam e o quanto essas fronteiras atrapalham. Até um certo ponto, fica a dica, elas funcionam, mas depois pode ser que surjam problemas difíceis de administrar. Então, como que eu faço em situações como essa? A primeira coisa é perceber o tipo de relação, de afeto, perceber o tipo de fronteira, identificar essa relação, identificar necessidades de cada um e reposicionar essas regras. Reestabelecer através do diálogo regras que sejam mais autônomas a cada dia e trabalhar por elas. Essa fica uma dica para reflexão, e se você gostou desse assunto, deixa seu comentário aqui, a sua dúvida, e eu vou continuar falando sobre isso, esclarecendo e trazendo para você reflexões que não são respostas, mas muito mais perguntas para que você tenha muito mais assertividade, principalmente nessa relação.